Olá, você que nos assiste aqui no programa Amazônia Legal. Seja muito bem-vindo. Aqui hoje estamos com duas figuras aqui, dois grandes empresários, conhecedores da problemática empresarial do norte do país. Estamos aqui com Paulo Di Carli, que já é nosso convidado aqui de outras vezes, falando aqui de Roraima, da Guiana Inglesa, de mineração, e também do empresário Everaldo Santos, empresário do ramo de alimento. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E para você que nos assiste, nos siga nas redes sociais, deixe seu like. Estamos aqui na Amazônia TV e Rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Paulinho, você com a palavra para suas considerações iniciais. Vamos lá, Fábio. Vamos falar um pouquinho. A última vez que nós estivemos juntos, nós tínhamos um cenário político sendo formado em função do processo eleitoral que teria consequências, naturalmente, na questão da economia, do desenvolvimento, especialmente do nosso desenvolvimento regional da Amazônia. Eram dois projetos políticos completamente diferentes, né? Com visões diferentes sobre a Amazônia. Acabou prevalecendo o outro projeto, o projeto da esquerda, que retorna ao poder, né, depois de alguns anos. E é natural que haverá, eu costumo dizer assim, não existem consequências boas ou ruins, é difícil a gente dizer ruins ou boas. Eu diria assim, haverá consequências diferentes, né? O resultado será diferente. E como que esses resultados afetarão a questão do desenvolvimento econômico da Amazônia, da livre iniciativa, como que a pauta ambiental poderá se refletir, que tipos de projetos serão melhor aproveitados ou prejudicados, né? E nós temos aqui questões de infraestrutura que são afetadas pela questão ambiental, que eram os projetos estruturantes, especialmente logísticos. Nós temos a questão da vocação, do aproveitamento da vocação natural ser agora mais incentivada, a questão da biotecnologia, a questão de aproveitamento de produtos da floresta, que talvez num outro modelo não fosse a prioridade número 1, né, já que eles defendiam uma economia mais tradicional de aproveitamento do potencial regional. Temos a questão, que é o que eu sempre bato, aí a minha tese, que são a questão dos mercados. Eu sempre reitero em todas as conversas sobre economia regional que eu tenho que não existe economia sem mercado, né? Mercado é a essência da existência econômica. Tem que ter quem compra, tem que ter quem venda para se ter produção. Se não tiver mercado, Exatamente. Não há produção. Então, todo estudo começa pela demanda, ou seja, onde se formam mercados. E isso, na minha visão peculiar da Amazônia, nós temos atravessado grandes discussões sobre a questão do polo industrial, da existência, da prorrogação dos incentivos, se Manaus será ou não afetada, né, uma nova reforma tributária que se vislumbra. E por quê? Porque todo mundo esquece de falar, vem cá, o mercado. Hoje, a concepção do polo industrial foi toda fundada, né, em alcançar o mercado centro-sul brasileiro, ou seja, se importariam alguns insumos ou boa parte desses insumos para um polo industrial que passaria por uma transformação desses produtos e o mercado de atendimento destes produtos aqui feitos seria o mercado centro-sul brasileiro. Sim. Que nós sabemos que o Brasil, pela sua condição continental, teria que compensar logisticamente e ter viabilidade econômica para alcançar esses mercados, né, em condições de competitividade, preço, principalmente, na formação dos preços. Então, eu estou vendo aqui que nós vamos ter muita informação interessante aqui, até porque o Paulo é uma pessoa muito antenada aí no mercado e, ultimamente, tem navegado muito nessa área aí de mineração, do agronegócio, Sim. Principalmente em Roraima, Guiana Inglesa. Mas agora vamos ouvir também o professor Everaldo aí nas considerações iniciais. Obrigado, um prazer enorme estar nessa mesa aqui falando com vocês. Pessoal que nos ouve aí, muita atenção, porque eu tenho certeza de uma coisa, hoje ninguém vai voltar para casa do mesmo jeito.
As informações que eu acho que a gente tem para dividir aqui com vocês vai somar daqui para frente na vida de todas as pessoas que estiverem aqui hoje. Digo isso por quê, Fábio? Lá atrás, Schumpeter, que foi economista, né, que validou toda essa questão da economia, né, e a posição do mercado, foi o criador também da produção, que é o que a gente vive aqui na Zona Franca hoje. Então, quem olha o polo, né, trabalhando dessa forma pujante hoje, esquece que lá atrás tinha alguém olhando o mercado, tinha alguém olhando as condições econômicas básicas, né, mão de obra, insumos, enfim. Tudo isso para quê? Para que a gente pudesse estar aqui hoje. Isso. Então, nossa discussão vai passar por aqui, com certeza. E depois nós vamos fazer essa adaptação. Eu acho que é legal a gente falar da Amazônia, principalmente para nós que estamos aqui, que fazemos esse estado crescer e trabalhamos para que ele continue assim, sempre pujante, né? Hoje a gente olha não só para a Amazônia e para o polo industrial. Hoje a gente olha para todo o entorno. Hoje. Falamos de Roraima, Rondônia, Acre. Hoje a gente está vendo um movimento hoje econômico muito grande nessa região e que começou aqui. Né? Por isso é importante essa discussão hoje, para que a gente olhe a partir daqui para tudo isso que está acontecendo ao nosso redor também, inclusive os nossos vizinhos, que o Paulo conhece muito bem. Ok, vamos aproveitar então, porque na última vez que o Paulo veio, a situação era indefinida, a situação política, econômica, Sim. era totalmente indefinida, ninguém sabia o que ia acontecer. Isso. Hoje nós já temos uma trilha, né? Não tem um trilho, mas tem uma trilha a seguir. Isso. Então, com base nessa atual conjuntura política, social, econômica, e Paulo, vamos começar falando daqui do nosso polo industrial, depois nós vamos para Roraima, depois vamos à Guiana Inglesa e outros estados até aqui, para ver como será o comportamento do comércio, da indústria, do transporte, da logística aqui na nossa região norte. Vamos lá. Olha, a primeira coisa que é importante que, por exemplo, o nosso telespectador, o nosso ouvinte também, possa compreender. Nós que vivemos aqui na Amazônia temos uma visão de Amazônia. As pessoas que vivem fora da Amazônia, especialmente no resto do Brasil, vamos dizer, os outros 90% do nosso país, têm uma visão completamente distorcida da Amazônia, né? Sobre a compreensão de como se dá esse processo, e aí se coloca essa pauta ambiental num grau de importância ela é muito importante, especialmente para a questão do equilíbrio climático do planeta, mas se coloca numa inversão de valores. Vamos primeiro compreender a Amazônia, do seu ponto de vista econômico e até mesmo social. Não existe uma só Amazônia, existem Amazônias. Aliás, como dizia a obra Sertões, né? Os Sim, Sertões. Né? Não existe Ramos. Exatamente. Os Sertões. Os Sertões. Os Sertões, e quando ele botou os Sertões no plural, era porque ele estava enaltecendo a diversidade que o sertão brasileiro, né, apresentava. Então eu gostaria de usar essa mesma expressão, as Amazônias. Por que Amazônias? Porque nós temos Amazônias dentro da nossa grande Amazônia. Primeiro, ela é internacional. Aí você vai falar, mas você está falando da soberania? Não, eu estou falando que ela é internacional literalmente. Por quê? Porque a Amazônia ela se expande para territórios dos países vizinhos, como as Guianas, né? Suriname, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Venezuela, Colômbia, Peru. Ou seja, lá eles também têm este mesmo bioma Amazônia. Portanto, ela é uma Panamazônia. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, mesmo considerando que além do Brasil, né, tem esse território internacional inserido no contexto Amazônia, você tem que observar que o bioma também é diversificado, Sim. com vocações econômicas também distintas. Pouca gente se lembra que a serra ou a montanha mais alta do Brasil fica no estado do Amazonas. Portanto, imagine que naquela altitude você tem uma diferença de até 12 graus em relação à temperatura média da Amazônia. 12 graus a menos. É um clima temperado, frio, de montanha. É isso. Ou seja, nós temos em Roraima cadeias, na Serra do Pacaraima, o Tepequém, são formações típicas de montanhas. Nós temos biomas como os cerrados
dentro da Amazônia. Cerrados é exemplo de Goiás, Tocantins, é o mesmo tipo de vegetação, de plantas, de animais. Toda essa Amazônia. Não, vamos pegar aqui vamos pegar os afluentes do rio Amazonas, né? Rio Negro e dos Solimões também. Você vai ver as calhas de rio, Juruá, Rio Madeira, o próprio Rio Negro. Aí cada um tem uma diversidade de plantas e de animais muito diferentes. Você Isso chega numa água preta. Então, quando se fala assim, vamos preservar a Amazônia, ou vamos descobrir também, consequentemente, quais são os potenciais econômicos a partir desse zoneamento, desse grande zoneamento diverso que é a Amazônia. Por exemplo, quando se fala assim, vamos plantar soja na Amazônia, na região centro-sul do Brasil, o cara fala, meu Deus, vão desmatar a Amazônia para plantar soja. E se esquecem que os campos e lavrados naturais de Roraima, que somam cerca de 2 milhões de hectares, suficiente para você produzir 30, 40 milhões de toneladas por ano de grãos, uma produção maior do que o país do Uruguai inteiro produz, que é um grande produtor de grãos. Nós temos ali disponível, sem afetar uma só árvore do bioma amazônico tradicional. Então, é preciso mudar um pouco essa narrativa que se criou em torno da Amazônia e compreender um pouco melhor a Amazônia para poder criar os instrumentos de desenvolvimento regionais adequados à sustentação dos 40 milhões de amazônidas que aqui vivem. Porque não é justo que estes 40 milhões, que é outra coisa que também a Amazônia é gigantesca, né, Everaldo? Mas se você dividir a população por quilômetro quadrado, de fato ela é baixíssima a ocupação, a densidade demográfica. E ainda bem que é assim, porque senão não teria sido preservada. Exato. Mas, por um outro lado, esse número individual, 40 milhões de habitantes, é maior do que a grande maioria dos países da Europa. Ou seja, nós temos aqui uma população com demanda de saúde, de educação, ou seja, de oferecer uma qualidade de vida digna para esses cidadãos, que depende de uma economia regional, né, de produção, dependem de alimentos. Ou seja, como que nós vamos renegar? Ou vamos pegar esses 40 milhões e colocar dentro de um avião, dentro de ônibus e mandar para São Paulo, mandar para as outras regiões do Brasil ou até mesmo para o exterior. Nós temos aqui um contingente de pessoas expressivo, mas muito expressivo, que, aliás, acaba aí voltando, né? Vamos voltar aqui naquele círculo econômico, se constituindo num próprio mercado, porque é um mercado de 40 milhões de consumidores. É isso aí. Então, assim, nós temos que compreender as Amazônias dentro desses aspectos, tanto de ocupação e de vocação de desenvolvimento econômico. O sul do Pará tem uma característica completamente diferente para a produção apropriada para determinados produtos. O estado de Roraima, nós falamos aí, já é uma das maiores e últimas, né, grandes fronteiras agrícolas para a produção de grãos no país. Nós temos o polo industrial de Manaus, que já é um outro tipo, um outro formato de setor produtivo, né, uma outra cadeia de... Agora, existe um fator comum a todos os instrumentos que se permite, até mesmo a biotecnologia, a exploração de produtos da floresta, né, como aí fonte de um novo setor econômico. Você tocou num assunto muito importante aí, Paulinho, porque nós temos exemplos aqui de informações erradas que levaram a decisões equivocadas. Ou decisões que você trata para um setor específico que não... Então, por exemplo, um exemplo nosso aqui foi essa BR-319. Ela foi traçada, não sei nem em que lugar, se foi em Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo, fizeram um traçado que ela fica quase toda dentro de uma região pantanosa. Várzea. Região de várzea, como nós chamamos aqui no Amazonas, que onera demais a manutenção e fica numa área de difícil acesso para os insumos, tanto para brita como outros materiais que são usados na pavimentação e até na manutenção da estrada, né? Fábio, uma vez nós já até conversamos sobre isso. Eu sou até um pouquinho mais ousado nessa análise. Eu costumo dizer que talvez a gente tenha escolhido até o modal errado. Não era para ter sido uma rodovia, poderia ter sido uma ferrovia. Exatamente. Né? Talvez. Mas então, Paulinho, só para concluir esse meu raciocínio, as informações que as pessoas do resto do Brasil, como você falou, e do mundo têm, então
se tem informação errada, conclusão errada sobre o assunto. Sem dúvida. Por isso que nós aqui da Amazônia somos tão criticados por uma coisa que não temos ideia, não temos intenção de fazer e não fazemos. Porém, quando se fala em plantar soja, como o Paulo falou, é numa região de cerrado, que não tem nada a ver com o bioma amazônico, que é tão difundido aí pelo mundo, com floresta densa. Mas, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Eu outro dia fiz um comentário desse, Paulo. Tudo que diz respeito à Amazônia, a gente trata dados, né? E você só tem uma informação, como você falou agora, quando você tem um conjunto de dados tratado. Então, assim, eu percebo que muitas das informações que circulam sobre a Amazônia hoje, aqui na região mesmo, e no Brasil, são dados, né, isolado. Um movimento que existe no sul da região amazônica. Defasados também. Defasado, né? Na grande maioria. Então, como você não cruza esses dados e não compõe eles, você não tem uma informação completa. Canais como esse e outros canais hoje que se preocupam em divulgar, né, de que maneira que a gente vive aqui na região norte, precisam ganhar um espaço maior para que a gente consiga entregar não só o dado, mas também a informação que compõe aí um elemento de decisão. Porque não dá para decidir sem informação completa. Entende? Não dá para ficar tratando dados isolados. Hoje a gente vê muito isso. Você pega a região como Rondônia, por exemplo. É impressionante você ver uma empresa como aquela de bicicleta lá, Ciclo Cairu. Quando o cara disse para mim que ela era a empresa mais moderna de bicicleta da América do Sul, eu falei, pô, você está de brincadeira. Isso. Fui até Pimenta Bueno, cheguei lá e dei de cara com uma fábrica toda automatizada numa cidade de 13 mil habitantes, cujo maior mercado dele é o nosso vizinho aqui. Né? Tá ali do lado. Então, Só por curiosidade, qual é o mercado que eles atendem prioritariamente? Colômbia. Colômbia, né? Colômbia. Atende o Peru pelo Chile. Isso. O Peru pelo Acre, Guajará, por Guajará-Mirim. Então, assim, você vê, grande parte do mercado dele é vizinho nosso aqui, na região amazônica. Aí, essa questão, Fábio, é aquilo que eu tenho batido desde a primeira vez que conversamos aqui. Formação de mercados, né? Você vê que como isso é importante. Toda a política de desenvolvimento que fundou a área da SUFRAMA, os incentivos fiscais do polo, né, da Zona Franca de Manaus, foram concebidos na época imaginando um mercado na região centro-sul brasileira e não consideraram naquela conta ainda que os países circunvizinhos da própria Amazônia poderiam se constituir num mercado extremamente atrativo sem dúvida, e independente de incentivos. Sem dúvida. Porque uma fábrica dessa, de bicicletas lá, uma outra fábrica constituída aqui em Manaus, que passasse a ver, pela questão até logística de proximidade, estes mercados como prioridade no atendimento, deixariam de depender tanto dessa questão de incentivos fiscais para você entregar um produto em Porto Alegre, né? Ou no Paraná, em Curitiba. Então é aquilo que a gente estava falando aqui antes de entrar no ar. Por exemplo, a Procter & Gamble, que produz a Gillette aqui. Ela vende a Gillette dela, como mercado prioritário dela, na região centro-sul brasileira. Né? Ou seja, o resto do Brasil. E centro-sul por quê? Porque, na verdade, está a maior parte do mercado. E se esquecem que aqui do lado, a 600, 700 quilômetros de distância da fábrica deles, eles têm 3, 4 milhões de consumidores consumindo a Gillette vinda de onde? Da China. De marcas alternativas, a um custo, uma qualidade muito inferior e a um preço maior. Ou seja, no mercado. Por que não se vislumbrou? Peraí, Procter & Gamble, em vez da gente continuar nessa questão dessa discussão de políticas de incentivo fiscal, por que vocês não redirecionam o mercado de vocês aqui para lá, para o lado, com um potencial de venda? O Brasil aumenta suas receitas de exportação, muda um pouco esse paradigma de que o polo industrial é um polo importador e, portanto, onera as reservas brasileiras, passa a também ser um polo exportador, a partir da exploração desses mercados circunvizinhos. Mas é uma política muito introspectiva. Essa política olha muito para dentro do Brasil. Para dentro do Brasil. Eu acho que, aí eu concordo contigo, em momento algum foi pensado nessa estrutura amazônica atendendo o mundo. Isso. Como está acontecendo hoje? Quando você pega, por exemplo, o exemplo que você deu é perfeito. Você pega o senhor João Gonçalves, por exemplo, lá da Frigon, também em Rondônia. Ele atende o Amazonas, ele atende Pará, Acre, ele atende toda a região norte, e os vizinhos.
Isso. Todos os nossos vizinhos, inclusive Venezuela, eu encontrei produto dele em Roraima. Isso. Então, veja, é um cara que está sediado aqui, um cara que abate, sei lá, 3.000 cabeças dia. Isso. Foi a última vez que eu visitei o frigorífico dele. Então, assim, é um cara que está sediado aqui, que a economia dele funciona dentro da estrutura amazônica, atendendo a região amazônica prioritariamente. Isso. Agora, agregando tudo isso que nós estamos falando, ou seja, a necessidade de se criar, a partir do mercado existente da própria Amazônia e dos mercados de exportação dos países circunvizinhos, Caribe e o norte da América do Sul, né, que é o que está próximo da gente, nós temos que tentar entender quais são os bons produtos com competitividade, como que você vai ter a sua cadeia de suprimentos para manter essa produção e agregar a isso, para poder justamente combater essa narrativa da questão ambiental, a sustentabilidade, a preocupação com o meio ambiente, ou seja, quais as atividades que nós podemos exercer na Amazônia, levando em consideração as Amazônias existentes. Ou seja, a diversidade do bioma amazônico e como você vai preservar os povos da floresta, como você vai preservar a questão biológica, de sustentação biológica, né, e da própria vegetação, ou seja, como vamos manter a Amazônia como esse grande jardim, importante jardim da humanidade, né, de equilíbrio climático do planeta, mas, ao mesmo tempo, garantir que esses mercados existam, tanto como consumidores como produtores. Então, como essa narrativa vai ser feita? E aí, voltamos ao início do debate. A visão política mudou no Brasil agora, né? Desde a nossa última conversa, houve uma mudança. E não foi só no Brasil. Curioso que a Colômbia, que é nosso vizinho, que também é um mercado importantíssimo para a gente, também tem hoje a mesma, vamos dizer, matriz ideológica que o Brasil, ou seja, de esquerda. O atual presidente da Colômbia, pela primeira vez, tem um viés de esquerda. E a Venezuela já né, digamos aí, uma esquerda um pouco mais... como é que eu chamaria o regime venezuelano? Não é radical, não. Não é radical, eu acho que eles são mais bagunceiros, vamos dizer assim. Eles não são tão desorganizados. Não, melhor. Então, assim, mas também então, como é que nós, como participantes, nós que somos formadores de mercado, empresários, produtores, vamos ver, né, esse processo e enfrentar ainda essa grande narrativa mundial antidesenvolvimento econômico que vai afetar a Amazônia. Por exemplo, o chanceler alemão, logo depois da eleição do Lula e lá das visitas, né, do encontro com o Lula, em que o Lula, no discurso de posse dele, falou que ia, a partir de agora, tentar implementar, junto com a Marina Silva, a política do desmatamento zero na Amazônia, veio para cá anunciar que a Alemanha colaboraria financeiramente com os institutos de preservação ambiental estabelecidos aqui na Amazônia, com alguns milhões de euros. E aí começa aquela velha, né, narrativa. Vamos lá, gente. O chanceler prometeu aqui alguma coisa em torno de 100 milhões de euros por ano de colaboração, de contrapartida financeira da Alemanha para o Brasil, para não ter. 100 milhões de dólares, 100 milhões de euros. Mas 500 milhões de reais. Eu quero dizer o seguinte, não chega a 1 bi. O orçamento da Secretaria de Educação Municipal de Manaus, ele falou de Amazônia, é maior do que esse valor. É verdade. Então, no contexto econômico, esse valor é irrisório. Não significa nada. Essa narrativa, desmatamento zero na Amazônia, eu, pessoalmente, sou extremamente preocupado com a questão ambiental. Eu acho que realmente temos que combater o desmatamento. Só que eu acrescentaria uma pequena palavra, se eu fosse visualizar. Desmatamento, abriria assim aquele Vzinho, faz aquela observação. Desmatamento ilegal zero na Amazônia. Pronto, agora você falou um negócio importante. Por quê? Quando você coloca a palavra ilegal, é esse ilegal que é o que se preocupa o mundo inteiro, porque é o que causa as queimadas ilegais, que você ocupa terras indígenas ilegalmente, que você grila terras
do Estado, É isso. invade áreas de preservação, parques nacionais, reservas biológicas. Bem colocado. Então, assim, se nós formos falar de desmatamento zero, eu concordo com desmatamento zero ilegal na Amazônia. Agora é bom lembrar que o Código Florestal da região já prevê a preservação do bioma típico amazônico de 80% de sua área. Se você tem uma propriedade rural na Amazônia de 1.000 hectares, você não pode, ou seja, desmatamento zero mesmo, em 80% dela. Você só tem 200 hectares aproveitável para... Então, mesmo que se queira legalmente desmatar a Amazônia, a legislação brasileira já proíbe. É impossível você fazer isso hoje. Então, assim, alguém tem que explicar para os gringos, alguém tem que explicar para os alemães que, olha, nós temos uma lei aqui que funciona nesse aspecto, de que a supressão vegetal é limitada a apenas 20% do bioma amazônico, dos quais grande parte já foi feito. Ou seja, a possibilidade de avanço desse desmatamento legal é mínimo. Não, é mínimo. E além de tudo, mínimo. né, Paulo, além da questão legal, que ampara, que protege, tem a natureza. Sim. Tem regiões aqui que, primeiro, que você não vai conseguir criar nada nem plantar nada lá. E nunca vai ser E outros desmatada. lugares não tem acesso nem para tirar madeira, nem para nada. Não tem atividade econômica O que pode acontecer em alguns locais aí são pontos de garimpos ilegais, onde o cara se aventura. Mas aí vem a palavra ilegal que eu estou falando. Aí entra o... aí você está coberto pela lei para combater isso. E um detalhe importante, o desmatamento ilegal, esse é o que tem consequências reais na grande mídia mundial que nos prejudica tanto. Criou-se essa narrativa antes de desenvolvimento econômico na Amazônia. Não, eles estão destruindo a Amazônia. Na verdade, não é a atividade econômica formal, legal, que destrói a Amazônia. É a ilegal. Exato. E essa ilegal, nós mesmos que estamos aqui, queremos combater, queremos instrumentos. Então, se os alemães nos dessem recursos, aí sim, 100 milhões de euros poderia ser um valor significativo, para combater a ilegalidade das atividades, né, que trouxesse consequências para aparelhar, para agregar tecnologia na fiscalização, né? Seria muito bem-vindo. E isso colaboraria com a redução desse desgaste de imagem que o Brasil tem no mundo inteiro. Olha, nós estamos há pouco falando aqui de um grupo JHIF, né, da JBS, que é a maior produtora de carne e proteína animal do mundo. Eles já estão preocupados, já é pauta do grupo, não deles, mas de vários outros grupos no mesmo setor, de talvez fecharem as plantas de produção de abate de boi, inclusive, em território amazônico, não porque eles estejam poluindo ou colaborando com alguma atividade ilegal, mas porque os mercados internacionais não estão mais aceitando carne com origem na Amazônia. O complexo tem ficado cada dia mais rigoroso. Esquecendo-se, na visão, eles estão confundindo. Você tem uma pecuária na Amazônia, aí vou falar das Amazônias novamente, reiterar esse assunto, a pecuária produzida em campos e cerrados na Amazônia. Está na Amazônia, mas não é da floresta amazônica. Essa carne está sendo penalizada no mercado porque está sendo produzido na Amazônia legal. Mais uma vez, falta de informação. De informação. Estamos tratando só dados aí, né? Então, assim, isso, exatamente. Então, é preciso alguém sistematizar esses dados, demonstrar tecnicamente isso, eu acho. E apresentar ao mundo a narrativa real. Exatamente. Para que não haja uma consequência de estímulo, inclusive, ao desemprego com o fechamento de unidades de produção, que são muitas. Colocação. Perfeito. Que são muitas. Paulinho, nós temos um tempo limitado aí, então eu gostaria de falar de todos os estados aqui da região norte, que eu sei que tanto você como o professor Everaldo conhecem bem. Porém, vamos falar de um que está despontando e, como você mesmo falou, é a última grande fronteira agrícola brasileira, que é o estado de Roraima. Eu sei que você é empresário lá também, você tem sua atividade empresarial. Então, nós queremos saber como é que Roraima, hoje aquele estado está, qual é a perspectiva futura dele. Olha, desafio. Roraima realmente é desafio. Uma terra abençoada, é um desafio, mas é uma terra abençoada demais, sem porque dúvida, geograficamente está posicionada
entre um dos maiores polos industriais da América Latina, que é o Polo Industrial de Manaus, ligado por rodovia pavimentada, né, um pouco mais de 700 quilômetros desse polo, e a pouco menos que 500 quilômetros da beira do mar. Ou seja, é um estado que tem uma porta de saída para os mercados do Caribe, da América do Norte, do Canal do Panamá, né, que é uma rota que é utilizada hoje. 540 quilômetros. Associado a todo esse bom posicionamento geográfico, vem o fato dele ser um dos estados em que o bioma não amazônico tradicional forma a grande maioria de suas terras, que são os campos e cerrados naturais. Lavrado, são áreas que você, para plantar soja, para desenvolver atividade pecuária ou produção em larga escala, em grandes unidades de produção, não há que se derrubar nenhuma árvore, né? Portanto, em tese, não afeta essa discussão ambiental. O Estado já, esse ano, já nessa última safra plantada, ultrapassou 100 mil hectares de soja plantada. De grãos já é 130, 140 mil, quando você bota o arroz junto, o milho e as outras grãos. A perspectiva é que nos próximos 5 anos essa área alcance 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares produz em média de 3 a 5 toneladas, você está falando de 5 milhões de toneladas de grãos de produção por ano, que é um valor econômico, inclusive em arrecadação fiscal, em geração de empregos, vamos supor, em formação de riqueza econômica muito forte. Isso vai atrair outros investimentos, tipo esmagadoras de soja. Já tem, inclusive, implantação, vai funcionar agora, a partir do meio do segundo semestre desse ano, já funciona a primeira esmagadora de soja lá. Boa notícia, do grupo eu não Falavinha, sabia disso. Não. Do grupo Falavinha, com capacidade de processamento inicial de 600 toneladas dia, mas o projeto industrial já todo preparado para 1.000 toneladas dia. Né? Então, nós vamos ter produção de óleo de soja lá, nós vamos ter produção de outros tipos de proteínas, de farelo, etc., o que adensa a cadeia de produção, por exemplo, do frango, da pecuária e também da avicultura, né? E da piscicultura, que já é uma atividade bem desenvolvida. Então, o estado de Roraima é, sem dúvida, um grande oásis de desenvolvimento econômico da região amazônica, eu diria o principal hoje de toda a Amazônia. Tá? É o olho do furacão. Posição geográfica, muito próxima da saída do mar, do porto da Guiana, do porto de Georgetown, próximo do polo industrial de Manaus, o que daí conta com esse benefício de estrutura e de infraestrutura existente do polo industrial de Manaus. Aqui você tem oficinas, você tem peças, você tem máquinas, você tem mão de obra, você tem tudo em Manaus em decorrência do polo industrial. Próximo. E eles têm mercado, porque o tipo de produto que eles vão produzir, que é alimentos, né, de forma geral, especialmente alimentos de primeira necessidade, você tem um mercado tanto regional, amazônico, do estado do Amazonas, né, são 5 milhões aí, só o estado do Amazonas, fora o Pará e etc., como você tem os mercados circunvizinhos internacionais, Suriname, Guiana Inglesa, Trinidad Tobago, muito próximo. Tem Trinidad, o Caribe ali, o mar do Caribe está cheio de pequenos países a ilha de Trinidad Tobago, com faturamento alto no turismo. Renda né? alta também. Trinidad Tobago, que está a 300 quilômetros de Georgetown, portanto, a 800 quilômetros de Boa Vista. Então, a distância de Boa Vista para Manaus é a mesma de Boa Vista para Trinidad Tobago. Trinidad Tobago tem 2,5 milhões de habitantes, com uma renda per capita 3 vezes maior do que a do Brasil. Uau. Ou seja do tamanho de Manaus, com 3 vezes mais renda. Com 3 vezes mais renda, que consome de tudo, de motocicleta ou aparelho de barbear do polo industrial, mas principalmente óleo de soja, arroz, feijão, carne, frango, peixe. São atividades, né? Então, Roraima, dentro desse contexto, é, sem dúvida, um estado bastante promissor e com um ambiente de investimento muito positivo para o desenvolvimento da iniciativa privada e da produção. Estão chegando lá empresários do Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Paraná, recebo semanalmente ligações de vários lugares do Brasil, o cara me perguntando informações, ou me pedindo uma recomendação. Eu tenho atendido a todos, sabe, Everaldo? Sem interesse pessoal nenhum, porque eu quero que eles se juntem a nós e formem lá uma base da iniciativa privada forte, né, pujante,
Então, eu acho que o estado de Roraima é, sem dúvida, a grande vedete da Amazônia Ocidental nesse momento, sabe? Você me lembrou agora, Paulo, uma conversa que eu tive com o deputado Eider Brasil, lá em Rondônia, e eu estava falando para ele, rapaz, eu olho no mapa, olho de cima para baixo no mapa, e vejo que a única maneira de a gente não movimentar isso que nós temos de mais precioso hoje, que é a nossa floresta, é a gente conseguir encontrar sinergia entre cada um desses estados aqui e dos nossos vizinhos, né, como você bem disse, para conseguir sanar grande parte das necessidades que a gente tem. Para quê? Para que a gente possa manter essa estrutura. E aí, eu faço aqui uma observação. O estado de Roraima era a peça que faltava para isso poder acontecer, na minha opinião. Né? Hoje, a gente precisa garantir lá uma estrutura para absorver todas essas pessoas que vão acabar vindo, vai acabar chegando. Né? Então, a gente precisa pensar aí em como manter tudo isso. Tem um exercíciozinho lá para fazer? Tem. Mas hoje, quando você fala em grande vedete, eu acho que é exatamente isso. Porque é a peça que faltava para que a gente pudesse ter acesso aos nossos produtos aqui a um outro mercado que não o mercado brasileiro. Porque quando você olha para o mercado brasileiro, é pujante, tem volume, tem demanda, tem também. Tá? Mas o Brasil só vai se tornar realmente grande quando ele conseguir entender que nós temos que ser também uma mola propulsora para poder chegar nesses mercados aí. A gente começou falando de mercado, né? Para chegar nesse mercado. E esse acesso pela Guiana, ele hoje, eu percebo que para muita gente ainda não está vivo isso, Paulo. Ainda não está claro a importância que isso vai ter para a gente no curto prazo. Não está claro e muita gente nem sabe que existe essa possibilidade. Não sabe. E outra coisa, nós temos que falar que o mercado só existe se tiver competitividade. Né? Exato. Quando a gente fala, olha, o mercado brasileiro é pujante, sem dúvida. O mercado centro-sul brasileiro é um dos maiores do mundo. Ocorre que nós recebemos no mercado centro-sul a competição direta, não só dos meios de produção próprios deles, Claro. ou seja, as empresas que lá estão instaladas numa condição... O cara monta uma fábrica em Jundiaí para vender no bairro da Vila Mariana, ele tem muito mais competitividade do que eu montar no bairro do Alvorada, em Manaus, uma fábrica aqui no Distrito Industrial, para vender na Vila Mariana. Exato. Então, assim, a competitividade dos produtos produzidos lá, e lá também é um grande centro de produção, junto com a competição dos produtos importados em função da globalização econômica ocorrida nos últimos 30 anos. Ou seja, hoje o sujeito produz no Vietnã um determinado tipo de tecido e vende para a Americana, para uma indústria têxtil de Americana, em São Paulo. Então, como é que uma eventual indústria têxtil em Manaus vai competir com isso? Tá certo? A não ser pendurada em um sistema de incentivos fiscais extremamente criticados e frágeis, juridicamente falando, hoje. Entendeu? Nós então, vivemos com o pescoço na guilhotina. Nós precisamos criar um mercado próprio, local, regional, através dessa integração dos estados amazônicos, e um mercado de competição direta e internacional circunvizinho, em que é muito mais fácil, como eu repito, vender em Trinidad e Tobago, esse mercado que eu falei há pouco, de 2 milhões e pouco, do que eu vender na Vila Mariana de São Paulo. Porque aqui está muito mais próximo, lá tem um potencial de consumo igual ou melhor. E o meu produto aqui produzido em Manaus tem uma condição de competitividade melhor do que eu mandar para lá, até porque a desoneração fiscal em exportação, ela compensa, inclusive, os incentivos que nós temos da Zona Franca, que são muito maiores. Quando você exporta, você já sabe que o seu produto é desonerado. Então, nós temos muito mais competitividade nos produtos regionais, no polo industrial de Manaus, atendendo o mercado de exportação regional. Exportação regional, que eu digo, são os países panamazônicos e os países do Caribe, notadamente, que são milhões. Aí você fala de pujança, pronto, já chegamos no mesmo número de São Paulo. Nós estamos falando entre Caribe, América Central e América, a parte sul, no mercado equivalente a São Paulo, mas Minas, Paraná. A gente tem que parar de pensar, a gente tem que parar de pensar mais do mesmo, né, Paulo? Porque assim, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu essa semana. Um amigo produzindo gin bebida, na Moca, em São Paulo. Você falou de São Paulo, eu lembrei. E ele falou, pô, eu quero colocar meu produto aí na região amazônica. Eu falei para ele, mas o que é gin? E qual que é a diferença dos outros? Não, o meu é melhor, tá, mas é feito com as 9 essências. As 9 essências. Só que aí eu, um pouquinho mais de uma, de outra, tal. Eu falei, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Por que você não acrescenta nas 9 essências uma essência amazônica?
E cria um produto regional que atende a demanda. Gin de açaí. De açaí. Aí ele ficou meia hora ouvindo. Aí ele falou, pô, mas por que eu não pensei nisso? Eu falei, porque você está em São Paulo, com todo respeito, eu nasci aí, mas assim, você não consegue enxergar nada além de 1/3 do PIB, que é o que vocês são responsáveis aí. Você que só consegue enxergar o mercado de São Paulo e região. Isso. Você não consegue enxergar aqui como potencial econômico e técnico. Isso. E a Zona Franca demonstra isso com muita força, técnico para poder desenvolver um produto com personalidade regional que possa ganhar o mundo. E que pode atender todos os mercados vizinhos. Porque é esse produto, é essa essência que a gente tem aqui, de transformar. Né? E toda vez que me perguntam o que tem na Amazônia, eu falo, tem televisão, tem motocicleta. Eu achei que só tinha árvore. E aí ele abriu a mente, ele falou, cara, é o seguinte, tô indo para ir em fevereiro. Isso que você falou aí é muito importante. Eu acabei de montar uma fábrica aqui na Moca e eu estou com um recurso para poder fazer investimento em outro lugar. Olha. Como eu sei que o Brasil é continental, eu não posso continuar mandando daqui da Moca para abrir... Deixa eu só te fazer uma pergunta técnica, Veraldo. Qual é o insumo para a produção de gin? Além do álcool, né? Mas o álcool do destilado, né? Álcool destilado, ele tem 9 essências, 9 plantas que compõem aí a base do gin. Ele tem que ter essas 9 essências. E uma essência floral, uma essência gostosa. Eu falei para ele... Mas o álcool é o álcool produzido da cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar. Só que ele é bidestilado. Exatamente. É um álcool que é inclusive usado no processo de alimento, de bebida, ele é usado para que ele não contamine, para que seja uma limpeza de todos os equipamentos. O grande barato nessa discussão é você olhar a visão de um empresário, né, com uma ideia muito boa, mas extremamente convencional hoje. Ela é convencional. Ela ganharia contornos interessantes para a gente se ela estivesse aqui hoje. E eu penso assim, eu tô olhando um microambiente aqui, né? Estou falando de um produto pequeno numa fábrica pequenininha. Quando você transporta isso para a JBF, né? JBS, porra, você tem uma empresa que, com certeza, isso não tem dúvida, tá? Não tem dúvida. Eles vão encontrar uma forma de continuar produzindo aqui que não seja carne, que vão encontrar outro produto. Não, eles vão continuar aqui, ou com soja, ou com outra coisa. A preocupação deles é o seguinte, não é do grupo JBS só, deve ser de todos os grupos. É o seguinte, não afetar eles dependem muito da exportação e do mercado global, né, do consumo dos produtos deles. E eles não querem ser penalizados pelo mercado, que estão sendo já. Exato. Entendeu? Com seus produtos, com suas marcas, porque estão com seus nomes associados a unidades de produção que supostamente, né, é uma região que desmata, que cria, né, fomenta crimes ambientais, etc. Então, por isso que eu volto, temos que mudar um pouquinho a narrativa. Isso teria sido importante ao presidente Lula, que alguém falasse. A ministra Marina Silva era uma ministra, apesar de o pessoal achar, não, é xiita. Não é xiita, não. A ministra Marina Silva é muito equilibrada e conhece a Amazônia, porque ela é da Amazônia. Exato. Ela é uma amazônida, então ela conhece profundamente. O que nós estamos falando aqui, acreditem, ela sabe e tem a noção real disso. Tanto que no discurso dela, eu quero aqui enaltecer uma coisa importantíssima, que daí desmonta aquela preocupação do empresariado. Eu fiquei muito tranquilo a partir desse discurso, da posse dela, em que ela disse, olha, o Ministério do Meio Ambiente, na nossa gestão, não é um inimigo da empresa ou da produção. É um parceiro da produção na orientação das melhores soluções para a exploração da Amazônia. Ela ali já deu o recado, falou, nós não somos contra produzir. O que nós precisamos é orientar essa produção. E ela está fazendo um discurso correto, sabe por quê? Porque se nós não tivermos essa preocupação inserida na composição e na fabricação dos nossos produtos, ou seja, a questão da sustentabilidade, nós não vamos vender nossos produtos em lugar nenhum do mundo. Se não encontrar uma forma de fazer legalmente, vão fazer ilegalmente. Exatamente. E ela está enxergando da forma correta. Exato. Nós, empresários, precisamos ter, sim, carimbado nos nossos produtos regionais a marca da sustentabilidade ambiental para termos alcançarmos com nossos produtos no mercado. Então, eu quero até realmente parabenizar, porque essa visão dela foi uma visão de que nós precisamos na Amazônia.
E aí eu só lamento não terem, nessa questão do desmatamento zero, não terem agregado a palavra Ilegal. Ilegal. Porque se tivessem falado desmatamento ilegal zero na Amazônia, teria o foco correto aí. Eu há pouco, talvez de um amigo, eu vou, né, preservar o nome por uma questão ética, ele falou, não, Paulo, eles estão dizendo desmatamento zero mesmo. Aí eu falei, gente, claro que não existe isso. Vamos também não sermos tão radicais em relação a essa interpretação, porque se nós estendermos essa discussão nesse ponto, não vai chegar a lugar algum. Nós temos que chegar à discussão política, é consenso. Né? É justamente, vamos entender aqui a palavra, pronto, vamos atender a expectativa que os mercados mundiais têm da Amazônia, vamos inserir nossos produtos, vamos falar da preservação da Amazônia. Agora, não dá para comparar uma atividade garimpeira ilegal na Amazônia, jogando mercúrio, desmatando, um grileiro, tocando fogo, né, em áreas que nem sequer pertencem a essas pessoas. Até porque, né, Paulo? Invasão de áreas de proteção ambiental. Quer dizer, não tem mesmo como fazer. Tem como. Não pode defender isso. Isso tem que acabar mesmo. Você pega o Instituto... melhorar eu li recentemente um artigo do Instituto Carbon, ele é inglês, e ele fala que a manutenção da floresta passa pelo corte das árvores mais antigas, que sufocam as mais novas, e ele dá toda uma explicação que sustenta a ideia de que assim, a floresta pode ser manejada e tem que haver o ciclo para a manutenção do solo. Se você deixar a floresta crescer da forma como está hoje, daqui a uma centena de anos, ele vai virar deserto naturalmente. Eu vou te dar, então, aqui um exemplo claro, aliás, prático. Na República da Guiana, a quarta maior atividade de receita de exportação do país, tirando petróleo, o ouro e o arroz, é a exploração madeireira. Claro. Eles são os maiores exportadores de toras, não é nem madeira beneficiada, de toras de madeira para a Malásia, para a China. E aí você fala, está indo para lá? Não. Eu falei Malásia e China por uma questão aqui, né? Mas eu vou dizer quem são os dois maiores importadores de madeira da República da Guiana. Esses dados estão aí disponíveis no Google. Noruega. Uau. E Alemanha. O maior exportador de madeira do mundo é a Alemanha. Com certeza quem está ouvindo a gente agora se surpreendeu. Olha que coisa interessante. Aí você vai falar, mas são os guianenses que fazem o manejo florestal e a exportação das toras de madeira da Amazônia guianense? Não. As empresas, as duas maiores companhias madeireiras da República da Guiana são de controle de capital norueguês e alemão. Então, mas repete o que você falou. Ou seja, agora. lá dentro da Amazônia, dentro do bioma amazônico guianense. Na República, por quê? Porque é uma fonte de material. Agora, vamos aqui ser justos, dar a César o que é de César. O sistema de produção, de manejo florestal que eles adotam, os noruegueses, canadenses, malasianos e os próprios alemães, nas florestas da Guiana, são realmente um exemplo de preservação ambiental. Okay. Porque eles não estão perdendo 1 hectare de floresta, fazem o chamado manejo sustentável, explorando aquilo em talhões de 10 mil hectares, que quando ao longo de 30 anos eles retornam ao primeiro, a floresta já se regenerou naturalmente, e fazem a explotação de madeiras a partir de determinadas dimensões e espécimes, né, de mercado. Ele vai lá e tira aquela madeira. Todo o entorno daquela madeira continua no local, inclusive um sistema de realimentação de sementes naturais que recompõe essa floresta. Então, como é uma floresta heterogênea, né, a floresta amazônica, ela é muito diversificada. Em 1 hectare você encontra centenas, se não até algumas vezes milhares de espécimes vegetais. Então, todas aquelas espécimes ficam preservadas. Então, é o chamado manejo sustentável florestal. A explicação que esse artigo dá, Fábio, é a seguinte, Paulo. Ele fala assim que quando você corta uma árvore antiga, já idosa, você tira, as sementes que caem dessa árvore precisam crescer. Isso. Se ela não tiver luminosidade, ela não consegue crescer mais rápido. Agora, quando ela faz essa recomposição, as sementes deixam enzimas, óleo, líquidos que acabam recompondo o solo. Se você tiver uma rotina rigorosa com o solo, de comportamento, ele vai tender a degradar. Qual é a maneira dele não degradar? É ele poder fazer esse ciclo, que é o que eles fazem lá. Inclusive, o solo é uma das formas de você
nutrir o solo é plantando leguminosas. Os tubérculos, as raízes levam... Isso. Eles deixam e depois você tira aquela leguminosa e fica a raiz lá e vai se tornar um nutriente. Esse ciclo que não acontece. Segundo o Instituto Carbon, a visão que existe hoje sobre a Amazônia, ela precisa ser revista sobre esse aspecto. É por isso que eles falam que a Amazônia é carbono neutro, ela não sequestra carbono. Exato. E agora eu vou dar uma informação. Na República da Guiana, o maior projeto de sequestro de carbono florestal amazônico foi fechado há 4 meses atrás. A ExxonMobil comprou 3,6 bilhões de dólares em créditos de carbono oriundos da floresta amazônica desse processo, que antes era carbono neutro. E agora, só esclarecer que... Quando a árvore cresce, ela sequestra carbono. Exatamente. Ela precisa de carbono para poder... E quanto menor a árvore, mais sequestra. Antes dela apodrecer, quando você corta, ela não se decompõe. O que produz CO2 dentro da floresta? A decomposição vegetal dessa árvore. Ou seja, quando ela cai, ela se decompõe e produz CO2 no processo de decomposição. Quando você elimina esse processo de decomposição, o oxigênio, entendeu, produzido passa a ser positivo. Se torna disponível. Paulinho, você falou aí, citou a Guiana Inglesa, né? Há 10 anos atrás, a gente não ouvia falar em Guiana Inglesa, nem no mercado de lá, se é que existia, nem em alguma atratividade em se relacionar com a Guiana Inglesa. O estado de Roraima, com certeza, deve ter tido algum benefício por essa pujança, eu diria, dessa década. Do petróleo, né? Do petróleo, desse momento bom da Guiana Inglesa, né? Sim. Guiana e Roraima é quase que a mesma coisa, né? Assim, é um estado de extensão do outro, né? São poucos mais de 500 quilômetros entre a fronteira. A cidade de Bonfim, ou mesmo vamos botar aí Boa Vista como referência, e Georgetown, a capital da Guiana, são uns 560 quilômetros, portanto é mais próximo o cidadão de Boa Vista ir até Georgetown de carro do que vir a Manaus, né? Então, a Guiana está assim... a estrada é bem melhor lá, né? Não, a estrada não é melhor ainda, mas ela está em pavimentação, né? Nesse momento, a Queiroz Galvão, grupo brasileiro, está concluindo o primeiro trecho de 126 quilômetros. A perspectiva é que em 3 ou 4 anos a estrada estará totalmente pavimentada entre Boa Vista e o mar, ou seja, o porto marítimo de Georgetown. Então, isso é de fato... Mas tem outras cidades antes de Georgetown mas são todas próximas do oceano. Pequenas também. Não, a maior cidade... veja bem, a Guiana é um país peculiar. 90%, o número é exatamente isso, 90% da população vive na costa, na beira do Mar do Caribe, no Oceano Atlântico. E 10% vivem na Interlândia, ou seja, nos interiores. A cidade do interior que faz fronteira, que é uma fronteira aberta, inclusive, com Receita Federal, etc., com o Brasil, é a cidade de Léten, que tem uma importância para a Guiana proporcional ao que o município de, Novo Aripuanã tem para Porto Alegre. Ou seja, nenhuma. Por quê? Porque ela tem pouco mais de 4 mil habitantes, ela não tem população, a cidade de Léten. A composição étnica da sua população são indígenas, né? Ou seja, é uma cidade indígena, uma reserva, inclusive, indígena, muito importante para eles, que não tem nada a ver com os meios de produção da região, digamos, da metrópole, que é Georgetown. E 90% da população que vive ali. Você acredita que os próprios guianenses não sabem da existência de Léten? É mesmo? Por isso não sabem, eles não conseguem se relacionar sequer à fronteira com o Brasil. Tá aí, essa eu não sabia. Eles imaginam o Brasil um país extremamente distante deles, sob o ponto de vista cultural, econômico, e de fato. Os filhos da classe média, que já o idioma, que é inglês. Bastante. Então, assim, por exemplo, os filhos da classe média guianense, de Georgetown, que moram lá no litoral, vão estudar aonde? Em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro? Não, eles vão estudar em Miami, Toronto, no Canadá, onde tem mais afinidade por causa da língua e por conta da cultura também. Eles são de origem, pouca gente sabe no Brasil disso. Mas eles não são... tem a mesma formação ingleses, né? racial nossa, não, eles são diferentes. Eles são indianos. 50% da população é indiana. Indiana mesmo, da Índia.
né? Então, eles têm uma cultura, uma religião. É um dos poucos países, aliás, é o único, se não me engano, o único país das Américas em que o presidente da República é muçulmano. E com um detalhe também, né, de origem indiana, indiano-muçulmano, o país tem na sua população cristã menos de 20% da população. 80% são muçulmanos ou hindus, praticantes do hinduísmo. Ou seja, culturalmente, são muito diferentes da gente. Então, isso talvez tenha colaborado para que nós nunca tínhamos ouvido falar muito da Guiana, porque eles eram um país pobre, com uma cultura religiosa, com uma cultura social totalmente diferente da nossa, em que sua população, na maioria, vivia voltada para o Caribe e não para as Américas, e não se considera, inclusive, sua música é a música caribenha, seus paladar, seus alimentos, como se diz, a sua gastronomia é a caribenha. Não tem nada a ver com a cultura brasileira latina, né? Latina portuguesa. Não, sabe? Eles não têm nenhuma influência nisso. Então, isso distanciou bastante a gente. Quando eles começaram a ficar ricos, isso começou de 5, 6 anos para cá, não mais tempo do que isso, foi quando houve o boom do petróleo. Hoje é a 7ª maior reserva petrolífera do planeta. A Exxon fecha 2023, o final deste ano, produzindo cerca de 1 milhão de barris de petróleo, 1 milhão de barris de petróleo por dia, que é quase a produção brasileira inteira. Em um país que tem uma costa do tamanho menor do que o estado do Ceará, com uma população equivalente ao do estado de Roraima, que não chega a 1 milhão de habitantes. Cara, construiu tudo isso em 5 anos. 5 anos. Uau. Então, isso assim é uma explosão de desenvolvimento. Agora, em si é um mercado pequeno em termos de população, mas de alta renda, como disse, ou seja, tem uma renda crescente e se torna interessante para nós de Roraima, ou mesmo daqui de Manaus. Mas o mais importante é o seguinte, é essa porta de entrada e saída que eles se tornam para eu diria para a Amazônia Ocidental, né? O estado do Amazonas, Polo Industrial de Manaus e o estado de Roraima, a sua economia, uma das nossas fragilidades sempre foi a questão da logística, a questão de infraestrutura, de acesso aos mercados. O porto é um porto distante do mar, os nossos portos aqui de Manaus. Lá eles estão na beira, eles estão de navegação do porto de Georgetown, que vai ser o porto de Boa Vista, talvez futuramente até mesmo o porto de Manaus será lá, de navegação até o Canal do Panamá, é 1 dia e meio. Ou seja, um navio sai às 8 horas da manhã de Georgetown, no outro dia, ao meio-dia, está no Canal do Panamá, alcançando o Oceano Pacífico. Para você ter uma ideia, nesse transit time, você não conseguiria sair de Manaus e chegar em Belém. Não. Não, porque Panamá, porque os navios Manaus aqui é 10 também, dias, né? eles têm uma limitação de velocidade para navegar no rio. No né? rio, os canais, a praticagem, que é outro fator, inclusive, de aumento de custo da nossa verdade. navegação local. Então, assim, lá é tudo mais simples. É 1 para 10, hoje. Então, imagina você que esse porto de Georgetown, agora com esse dinheiro que eles têm lá, estão investindo na construção de um porto moderníssimo, vai ser o porto de exportação dos grãos produzidos em Roraima, da proteína animal, da fruticultura e da exportação do polo industrial de Manaus. Ou seja, vai abrir o mercado do Caribe inteiro. Você está de voo de Georgetown até Miami, são 3 horas e 15 minutos em voo direto, né? Um detalhe interessante, tem 4 voos por dia de 5 companhias, 4 companhias diferentes. Entendeu? Então, assim, é totalmente integrado com os Estados Unidos lá. Então, você tem ali o porto de Georgetown sendo a grande porta de entrada e saída, inclusive do supply chain, da cadeia de suprimentos dos produtos do Polo Industrial de Manaus. Porque fica muito mais fácil, daqui a pouco, quem vai chegar à conclusão não sou eu, não. Quem vai chegar à conclusão vai ser a Samsung, a Honda e etc. Exatamente. Quando eles perceberem que um container vai sair da Ásia e vai chegar via Georgetown, um custo menor e com um transit time de metade do tempo do porto de Manaus, eles resolveram o problema deles. Vai haver uma redução. Hoje, as políticas de just-in-time de produção, em que você tem uma carga de insumos sendo produzida, outra embarcando no porto, a terceira viajando, a quarta descarregando e a quinta dentro da fábrica. Ou seja, o estoque de suprimentos da fábrica está em trânsito.
onde tem aí uma aplicação do caixa aí, grande parte no transit time. Então, no momento que você conseguir equalizar isso em 10 dias, 12 dias, num capital de giro de 40 dias, você está falando de redução de 20%. Imagina quanto isso representa para a Samsung, para a Honda. Entendeu? Então isso vai dar um impacto e uma grandes eficiência. Atacadistas, né? Também. Maiores, por exemplo, os que estão em Manaus hoje, uma das rubricas mais pesadas é o valor da mercadoria em trânsito. Isso. Você não dispõe dela para vender e já pagou. Já pagou o imposto. Isso, exatamente. Já foi emitido. Então, assim, eu vejo o Porto de Georgetown sendo, não sei, talvez, mas eu acredito ainda dentro dessa década, acho que até 2030, nós vamos ser... Nosso porto será o Porto de Georgetown, nosso porto de Manaus, inclusive. Tanto para a entrada como para a saída. E aí nós temos que começar já a pensar agora, porque infraestrutura se pensa estrategicamente. Se você está falando de um horizonte de tempo de 5, 6, 10 anos, nós temos que começar a pensar agora o que nós vamos fazer com a BR-174, que tem sofrido com problemas de manutenção. Será que ela vai estar preparada para receber essa carga e esse aumento de volume que já está acontecendo por causa do agronegócio? Sim. Né? Que alternativas que nós teremos? Vamos reativar o projeto de hidrovia do Rio Branco através de Caracaraí, por exemplo. Vamos criar um novo modal paralelo, talvez aí voltar à história da discussão de uma ferrovia de Manaus, só que em vez dessa vez de ligar ao Brasil, ligar ao Caribe, ligar à América do Norte, ao Canal do Panamá. Vamos fazer a duplicação dessa BR e dotá-la de infraestrutura de pavimentação condizente com a capacidade de carga que ela vai se receber. Quer dizer, são discussões que tem que se fazer agora. E isso depende de quê? De políticas públicas. Por isso que é importante aí a nossa bancada política federal... Política de Estado, não é de governo. Política de Estado. Política de Estado tem que sentar com o governo, começar a pensar uma nisso. Visão estadista. Eu acho que a gente perdeu essa oportunidade, me perdoem aqui dizer, eu acho que nos últimos 4 anos, apesar de toda a simpatia que o Bolsonaro tinha com a região amazônica e tal, e a influência dos militares, que tem uma presença amazônica muito forte, acho que nós perdemos um pouquinho a oportunidade de discutir a Amazônia no seu ponto de vista estrutural como política de Estado e não de governo. Resultado, perdemos aí os 4 anos. Espero que esse governo aí seja sensível a essa discussão. Mas aí também vamos fazer a nossa meia-culpa, né? Até que ponto que nós não só falamos entre nós e até onde a gente, nós empresários, estamos nos movimentando em busca de uma solução, né? Então, essa questão tem que tem um exercício aí que é buscar os meios corretos, né, Paulo? E aí os nossos representantes aqui na região amazônica, e aí falo de toda a região amazônica. Sim. Vai ser necessário que a gente se una nesse momento para poder levar essa demanda, porque a infraestrutura... Mas para isso eles têm, inclusive, enxergar essas soluções que estão vencendo. Muita gente, e a oportunidade nem sabe da existência, né, da Guiana como porto, etc. Então, não faz parte. Né, precisamos de um estadista. Meus amigos, estamos chegando o nosso tempo já está esgotando, mas ainda eu queria fazer uma pergunta aí para os dois, né? Diante disso que nós conversamos aqui, desses cenários do nosso polo industrial, na questão de preservação do bioma amazônico, do estado de Roraima, da Guiana Inglesa, como é que você vê um cenário daqui para frente? Eu diria, nós somos otimistas por natureza, né? Como é que você vê que vai ser esses próximos 2 anos aí? Não, falar de 4 anos é muito, mas 2 anos dá para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né? Olha, vamos começar com o Paulo aqui, depois o professor Everaldo comenta. Eu vejo assim, Roraima se afirmando economicamente como polo de desenvolvimento do agro, especialmente. Vejo a Guiana concluindo essa infraestrutura que vai permitir a abertura desses mercados para o polo industrial de Manaus e essa infraestrutura logística alternativa sendo consolidada nos próximos 2 anos. Isso eu já não tenho a menor dúvida. Aliás, já está bem adiantada. 2 anos é um prazo razoável para se ver os efeitos práticos já dessa infraestrutura. Então, assim, Roraima duplicando ou triplicando sua produção, isso é fato, em 2 anos. O Guiana, com sua infraestrutura, que já está em construção, sendo concluída em grande parte nos próximos 2 anos, também é fato. E são 2 fatores importantes de desenvolvimento. E Manaus, essa já é um caso bem mais complexo, porque
passa agora pelos próximos 2 anos numa pauta aí que é essa questão da reforma tributária, que vai exigir bastante atenção para manter as vantagens comparativas para a existência do polo industrial nesse atual modelo. E quero acrescentar o 4º ponto, com essa mudança de governo que houve. Mais do que nunca, isso já era, o mundo já estava nos cobrando isso, mas mais do que nunca a questão da pauta ambiental, pauta de sustentabilidade, pode afetar positiva ou negativamente os meios de produção da Amazônia, o desenvolvimento mesmo da Amazônia. Então, está na hora, mais do que na hora, nós talvez até já estejamos perdendo nessa narrativa, de nós reconstruirmos os canais de diálogo com a sociedade da região centro-sul do Brasil, com o governo, com todos esses atores e com o mercado internacional sobre a questão da preservação ambiental da Amazônia como parceira do desenvolvimento econômico. Que tipo de modelo de desenvolvimento econômico nós temos que manter aqui para que se garanta essa sustentabilidade ambiental, portanto, atenda aos anseios do mundo inteiro em relação à preservação da Amazônia, mas com responsabilidade de entender as nossas peculiaridades regionais, as Amazônias que nós temos aqui dentro, e a necessidade de sustentar 40 milhões de cidadãos que aqui vivem e que precisam ter dignidade, assim como o alemão tem direito a uma escola, o alemão tem direito à saúde, né, de primeiro mundo, à renda, à oportunidade de emprego. Nós, amazonenses, queremos ter essa mesma, não queremos ter mais, claro. Não. Queremos a metade do que os alemães têm, estaríamos muito satisfeitos. Né? Esse negócio de saúde... Já nos faria muito bem. Já nos faria muito bem. Eu acho que foi você que comentou, né, Paulo, que a Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito à saúde. É um termo errado. Ele tem direito ao atendimento... Da saúde. Na saúde, não a saúde. A saúde, só Deus, a natureza. Ele até quer ter todos saúde. Nós queremos ter saúde, né? Mas depende um pouco do vizinho, né? Vamos lá, professor Everaldo. Olha, eu comungo, o Paulo sabe disso, a gente tem uma sinergia muito grande de ideias. Eu acho que grande parte da resposta que eu daria seria nesse caminho. Mas eu vou acrescentar aqui um elemento que eu acho que compõe aí, Paulo, essa ideia sua, que eu que eu acho que é o caminho para os próximos 2 anos na Amazônia, nas Amazônias, né, que existem aqui dentro, que é a nossa necessidade de encontrar uma forma de despertar interesse político, interesse empresarial, interesse econômico e interesse ambiental nesses problemas e nessas soluções que a gente precisa para esses próximos 2 anos. É difícil, boa vontade é um negócio que depende muito do outro, né? Uhum. Então, assim, encontrar os meios para despertar esse outro, para que ele tenha boa vontade política, porque a gente vai precisar de visão estadista, a gente vai precisar de visão política de crescimento, a gente vai precisar despertar o empresariado que está aqui, né? Já está aqui pesquisando, olhando, vendo onde ele consegue encontrar oportunidade para empreender aqui, mas precisamos despertar os que já estão aqui, para que eles entendam que esse processo é um processo que é construído há muitas e várias eles são mãos, os atores né? principais, né? São atores principais. É isso mesmo. Muito bem. É isso aí. Então, eu quero agradecer aqui essa dupla de empresários aí, obrigado, que vieram aqui trazer informações muito importantes aí, coisas que muitos dos nossos ouvintes não sabem e que são informações alvissareiras, que nos trazem esperança aí de um melhor desempenho da nossa economia, né? Com isso, trazendo benefícios sociais e de toda ordem. Quero agradecer você, nosso ouvinte internauta, por estar mais uma vez aqui no programa Amazônia Legal, o programa que traz informações relevantes e importantes sobre a Amazônia, seja qualquer estado. Seja muito bem-vindo, deixe seu like, nos siga nas redes sociais, aqui é a Amazônia TV e Rádio. Muito obrigado por sua audiência, obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Obrigado, Fábio. Conta com a gente sempre.